Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia, eu faço engenharia de produção. Essa é Karine Ventura, ela faz engenharia de saúde e segurança. E nós estamos aqui para apresentar um trabalho de lógica de programação para a professora Rossana. Olá, pessoal. Então, de forma geral, a gente vai apresentar hoje programas que envolvem funções. As funções, de um modo geral, na lógica de programação, elas apresentam blocos de instruções para realizar tarefas específicas. Que antes a gente usava variáveis e equações para poder realizar determinados códigos, né? Então, a gente sempre tinha que copiar, né, e fazer novamente esse código para poder executar. Com as funções, da partir dos momentos que elas são declaradas, assim a gente consegue executar no código somente chamando essa função. Aí não precisa retornar, né, com o mesmo código ali durante a execução desse programa. E aí, dentro dessas funções, nós temos dois dados usados, que são os parâmetros, que realmente são os dados, e tem o retorno, que são os resultados da execução das funções. Então, nós vamos apresentar o primeiro programa, que é um programa sem parâmetro e sem retorno. Então, nós temos aqui o primeiro código, que é para receber 3 números e identificar qual que é o maior e qual que é o menor. E nesse primeiro código é sem parâmetros, sem retorno. Então, por isso que a gente utiliza o void. Como vocês podem ver na terceira linha. Então, tem o void, que significa que não tem retorno. E aí nós temos o nome da função, que no nosso caso é verifica o sinal. E aí a gente abre a chave para poder identificar qual que é o código dessa função, né? Qual que é o comando dessa função. Então, nós vamos receber 3 números inteiros e nós temos aí também a variável maior e menor. Então, cout para receber N1, cin recebe N1, cout para receber N2, cin N2, cout para receber N3, cin N3. E aí começa o que faz, né, na verdade, esse código. Então, o if é para poder verificar entre os dois números N1 e N2 qual que é o maior. Se N1 for maior que N2, então, aí abre um outro hífen também para verificar se o N1 é maior que o N3, né? Ele sendo maior que os outros dois números, o maior recebe N1. Se não, executa que o N3 é maior. Abre um hífen novamente para poder verificar se N2 é maior que N3. No caso de ser, o menor recebe N3. Se não, o menor recebe N2. Se não, a gente verifica novamente se N2 é maior que N3. Se for o caso, o maior recebe N2. Se não, o maior recebe N3. Verifica novamente se N1 é maior que N3. Acontecendo isso, o menor vai receber N3. Se não, o menor recebe N1. E aí, o cout para poder identificar qual que é o maior e qual que é o menor número desses 3. Aí, abre a função, abre o int main para poder e chama a função para poder executar nesse código. Então, a função, né, nós colocamos verifica, e aí ela é chamada e executa dando valor do maior número e do menor número. A Ana Júlia vai executar o código para a gente ver o funcionamento na prática. Então, ela está digitando o N1, que é o número 5, o N2, que é o número 45, e o N3, que é o número 90. Então, executa e ele dá o maior número, que é o 90, e o menor número, que é o 5. Bom, gente, agora nós vamos apresentar a segunda função. E nessa segunda função, nós temos o void. O void significa que essa função é uma função sem retorno. O nome da nossa função, nós escolhemos aqui verifica sinal, porque nós vamos mostrar se é uma função maior, qual é o número maior e qual é o número menor. E essa é uma função com parâmetro. O que significa? Que ela tem
os dados todos dentro desse parênteses que a gente utiliza depois do nome da função. Então, aqui são variáveis de números inteiros, né? Então, nós escolhemos N1, N2 e N3, que são os nomes das nossas variáveis, que são os nossos números. Sendo assim, nós fazemos a seguinte verificação. Se N1 for maior que N2 e N1 maior que N3, maior recebe N1, se não, maior recebe N3. Se N2 for maior que N3, menor recebe N3, se não, menor recebe N2. Se N2 for maior que N3, maior recebe N2 ou maior recebe N3. Se N1 for maior que N3, menor recebe N3, se não, menor recebe N1. Então, o Cout o usuário pergunta, né, para fazer a verificação se é maior ou menor e recebe os resultados. Depois, ele abre uma chave int main para fazer a verificação e finalizar o programa. Então, para fazer essa verificação, ele vai digitar os 3 números, o usuário vai perguntar quais são o N1, o N2 e o N3 e vai ter a resposta. Sendo assim, ele vai verificar o sinal e executar o programa. Então, vamos fazer a verificação. O N1 pode ser um número 10, por exemplo, N2 número 50 e N3 número 100. Aí o programa vai fazer a verificação e vai mostrar que o número 100 é o maior e o número 10 é o menor. Bom, gente, no nosso terceiro programa, é um programa sem parâmetro e com retorno. E como ele tem retorno agora, a gente não utiliza mais o void, a gente utiliza o int, que é o tipo da função. O nome da função verifica maior sinal. E como ela tem retorno, continua com o parênteses, né? E aí começa o comando dessa função. Qual que é essa função? Essa função vai receber 3 números e ela vai retornar com valor maior. E aí o usuário digita o N1, o usuário digita o N2 e o usuário digita o N3 e o comando recebe esses valores. E aí ele começa a executar, né? Se N1 for maior que N2 e N1 maior que N3, maior recebe N1. Se não, maior recebe N3. Se não, o hífen verifica se N2 é maior que N3, aí o maior recebe N2, se não, o maior recebe N3. E assim ele retorna com o valor maior a partir desse comando. Aqui nós temos para verificar o menor valor, né? Então, a partir do momento que ele recebeu N1, N2 e N3, ele vai retornar com o menor valor. Então, ele verifica se aí ele retorna com o menor valor. E aqui nós temos, depois do int main, o código dessa verificação a partir da função. Então, é chamada essa função e ele retorna com o valor. A Ana Júlia vai demonstrar o código em execução. Então, o N1 foi 4, o N2, 5 e o N3, 6. Ele retornou com o maior valor, que é o 6, e o menor, que é 4. Bom, gente, a nossa quarta função é uma função com parâmetro e com retorno. Como ela é com retorno, é uma função do tipo int, onde a gente vai verificar o maior número, o maior sinal. E, como ela com parâmetro, novamente, é uma função que nós sabemos os dados,
que aqui no caso são números inteiros. O comando dessa função verifica se N1 maior que N2 e N1 maior que N3, maior recebe N1. Se não, maior recebe N3. Se N2 maior que N3, maior recebe N2. Se não, maior recebe N3. Sendo assim, o usuário já recebe a resposta do programa. Agora nós vamos verificar qual o menor número. Se N1 maior que N2, se N1 maior que N3, menor é igual a N3, se não, menor igual a 2. Se N1 maior que N3, menor é igual a N3, se não, menor é igual a N1. E assim, o usuário também receberá o resultado do menor número. Então, nós vamos abrir uma chave do int.main, pedir os comandos ao usuário e vamos realizar a verificação do programa. Então, vou escolher aqui número 2, número 9 e número 5. O programa nos mostra, então, que maior é igual a 9 e o menor é igual a 2. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação com os nossos 4 programas sobre funções. Obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigada.